R$ 2 milhões. Era quanto Ricardo Almeida já havia gasto tentando fazer sua filha de 5 anos dizer uma única palavra. 2 milhões em médicos renomados, psiquiatras infantis com doutorado no exterior, neurologistas que cobravam R$ 15 mil por consulta. 2 milhões em ressonâncias magnéticas, terapias experimentais importadas dos Estados Unidos, tratamentos holísticos que prometiam milagres. 2 milhões jogados no vazio. Porque Sofia continuava ali, sentada diante da janela do quarto de 300 metros quadrados, olhando o jardim lá embaixo com aqueles olhos castanhos vazios. 5 anos de idade, cabelos escuros caindo como cortina sobre o rosto pálido, boneca esquecida no colo, silenciosa, completamente, absolutamente, terrivelmente silenciosa. Não chorava quando se machucava, não gritava quando frustrada, não pedia água, comida, colo, não dizia oi, tchau, obrigada, nada, nem um gemido. Nem um suspiro audível. 2 anos, 4 meses e 17 dias de silêncio absoluto. Ricardo Almeida, CEO da maior construtora da América Latina, um homem acostumado a erguer arranha-céus com uma assinatura e demitir executivos com um gesto de mão, estava de joelhos diante de um problema que dinheiro não resolvia. E isso o matava por dentro. Naquela manhã de terça-feira, ele havia cancelado uma reunião de $40 milhões para levar Sofia em mais um especialista. Dr. Henrique Tavares, psiquiatra infantil vindo direto de Zurique, cobrava R$ 25 mil por sessão. A consulta durou 45 minutos. Sofia ficou sentada na poltrona cara do consultório luxuoso, olhando para o nada. O doutor tentou jogos, brinquedos, técnicas de comunicação não verbal, nada. Ao final, chamou Ricardo para uma conversa particular. Senhor Almeida, vou ser direto. Já li todos os laudos. Não há nada neurologicamente errado com sua filha. O problema não é físico. É emocional. Profundamente emocional. Eu sei disso. Por isso estou pagando uma fortuna para o senhor resolver. O médico suspirou. Não é assim que funciona. Sofia não fala porque não quer falar, ou melhor, porque decidiu, inconscientemente, que falar não adianta. Que ninguém escuta o que realmente importa. Algo aconteceu. Algo que quebrou a confiança dela no mundo. Mas o quê? Ninguém consegue descobrir o quê. Porque provavelmente aconteceu quando ela tinha 3 anos. Crianças dessa idade não têm vocabulário emocional para explicar traumas. Elas apenas reagem. E a reação dela foi fechar. Ricardo sentiu o desespero subindo. Então o que eu faço? Descubra o que aconteceu. Só assim você pode ajudá-la a processar e liberar. Já tentei. Já perguntei para todo mundo que estava perto dela. Babás, professoras, a mãe. A mãe? O médico ergueu uma sobrancelha. Onde ela está? Europa. Nos abandonou 6 meses depois que Sofia parou de falar. Disse que não aguentava mais. O médico anotou algo. Interessante. O que é interessante? A mãe fugiu. Sofia se fechou. O senhor trabalha 20 horas por dia tentando comprar a solução. Vê o padrão? Ricardo não respondeu. Ninguém nessa família sabe lidar com dor, senhor Almeida. Vocês apenas fogem dela. Sua filha não. Ela encarou a dor de frente e decidiu que o mundo não merece mais escutá-la. O soco emocional foi brutal. Ricardo saiu do consultório com mais um laudo inútil e voltou para a mansão de 2.000 metros quadrados. Subiu até o quarto de Sofia. A menina estava na mesma posição, sentada, janela, olhar perdido. Ele sentou ao lado dela no chão. Não disse nada. Apenas ficou ali, 2 desconhecidos dividindo o mesmo silêncio, até que o interfone do quarto chiou. Senhor Ricardo! Era a voz do segurança do portão principal. Que foi, Júnior? Tem uma senhora aqui, idosa. Diz que precisa falar urgente com o senhor, sobre a menina Sofia. Ricardo fechou os olhos. Mais uma. Sempre aparecia algum charlatão prometendo curas milagrosas. Manda embora. Senhor, ela disse uma coisa estranha. O quê? Ela disse que estava lá na noite em que tudo aconteceu e que sabe exatamente por que Sofia parou de falar. O coração de Ricardo disparou. Como ela é?
Uns 70 anos, roupa simples, está com uma sacola de feira e um caderno velho na mão. Ricardo olhou para Sofia. A menina continuava imóvel. Ele tinha duas opções, mandar embora mais uma aproveitadora, ou arriscar. 2 milhões em médicos não tinham resolvido nada. Talvez uma idosa com uma sacola de feira soubesse algo que eles não sabiam. Deixa ela entrar. Ricardo Almeida não nasceu com o sobrenome pesando ouro. Nasceu numa favela de Guarulhos, terceiro filho de um pedreiro analfabeto e uma lavadeira que trabalhava 16 horas por dia. O barraco tinha 2 cômodos, 6 pessoas, um colchão no chão, ratos nas paredes, goteiras quando chovia. Ricardo tinha 8 anos quando viu a mãe chorar porque não tinha 10 reais para comprar caderno escolar. Naquele dia, algo se quebrou dentro dele. Ou melhor, algo se forjou. Uma promessa silenciosa, violenta, desesperada. Nunca mais vou ser pobre. Nunca mais vou passar por isso. E cumpriu. Aos 14, trabalhava com o pai nas obras. Acordava às 4:30 da manhã. Carregava ferramentas, aprendia a arte brutal de erguer paredes sob o sol de 40 graus. Mas, diferente do pai, Ricardo não olhava para aqueles prédios como quem ergue tijolos. Olhava como quem enxerga impérios. Por que a gente constrói e os outros ficam ricos, pai? Porque a gente é pobre, filho. Pobre constrói, rico lucra. Então eu vou ser rico. O pai riu. Achou que era inocência infantil. Não era. Ricardo estudou à noite. Fez curso técnico com bolsa. Aos 21 estava na faculdade de engenharia trabalhando em 3 empregos simultâneos. Dormia 4 horas por noite. Comia mal. Vivia no limite. Mas subia. Formou-se em 4 anos. Virou engenheiro. Mestre de obras. Aos 28, abriu a própria construtora com um empréstimo que o banco só liberou porque ele ameaçou processar por discriminação social. Almeida Construções. O nome que o pai nunca soube escrever agora estava em outdoors, contratos, prédios de luxo. Ricardo cresceu como furacão. Fechava contratos enquanto concorrentes dormiam. Negociava com políticos, empresários, investidores estrangeiros. Não havia escrúpulos, não havia limites, apenas fome. Fome de nunca mais voltar para aquele barraco. Aos 35 era milionário. Mansão em condomínio fechado. 3 carros importados. Relógio suíço de 200 mil. Ternos italianos. O sobrenome Almeida agora abria portas que sobrenomes antigos levavam gerações para abrir. Foi num leilão beneficente que conheceu Helena. Ela era tudo que ele não era. Família tradicional paulistana, educação na Suíça, sobrenome que vinha desde o Império. Helena tinha aquela elegância gelada das mulheres que nascem, sabendo que o mundo lhes deve reverência. Ricardo se apaixonou não pela mulher, mas pelo que ela representava. A validação final. A prova de que o filho do pedreiro havia chegado ao topo absoluto. Casaram 6 meses depois. Cerimônia de 2 milhões. Revista Caras. Coluna social de todos os jornais. Sofia nasceu 1 ano e meio depois. E por 3 anos, aquela criança foi a única coisa pura na vida de Ricardo. Ela não ligava para dinheiro, status, poder. Quando ele chegava, ela corria com os bracinhos abertos gritando, "Papai!" Dormia agarrada no pescoço dele. Ria quando ele fazia cócegas. Era amor incondicional. Era tudo que ele nunca teve e não sabia que precisava. Até aquela noite, a noite em que tudo desmoronou. Ricardo estava em Dubai fechando o maior contrato da história da empresa. Um empreendimento de 500 milhões que consolidaria o império para sempre. Reunião crucial com sheiks árabes. Ele não podia sair. 2:15 da madrugada, horário de Brasília. O celular tocou. Helena. Ricardo, preciso que você volte agora. Estou no meio de uma negociação de $500 milhão, Helena. O que aconteceu? É a Sofia, ela está estranha. Está chamando por alguém, chorando. Não sei o que fazer. Chama a babá. A babá não está mais aqui. Eu demiti. Demitiu? Por quê? Depois eu explico. Só volta, por favor. Eu volto amanhã. Dá um calmante para ela e... Ricardo! Helena, eu estou literalmente com 5 sheiks na minha frente decidindo $500 milhão. Eu não posso sair agora.
Resolve aí. Silêncio do outro lado. Depois, a voz gelada de Helena. Claro, resolve aí. Como sempre. E desligou. Ricardo voltou para a reunião. Fechou o contrato. Abriu champanhe caríssimo. Voltou para o Brasil 12 horas depois. Triunfante. Chegou na mansão às 7 da noite do dia seguinte. A casa estava em silêncio. Subiu até o quarto de Sofia. A menina estava sentada no canto, abraçada a um ursinho de pelúcia, olhos arregalados, fixos no nada. Não olhou para ele, não reagiu. Apenas estava ali, como um fantasma. Sofia? Princesa? Papai chegou. Nada. Sofia, me olha. Papai trouxe presente. Nada. Helena apareceu na porta, rosto inchado de tanto chorar. Ela está assim desde ontem de manhã. Não fala, não reage, não come. Os médicos já vieram, não sabem o que é. O que aconteceu, Helena? O que você fez com a babá? Depois. Agora cuida da sua filha. Mas não havia cuidar. Sofia estava ausente. Presente no corpo, ausente na alma. E nunca mais voltou. Helena culpou Ricardo. Obviamente. 3 meses depois, fez as malas e foi para Paris. Deixou a filha. Disse que não aguentava mais olhar para o homem que escolheu dinheiro em vez da família. Talvez ela tivesse razão. E agora, 2 anos depois, uma idosa estava no portão dizendo que sabia a verdade. Ricardo desceu as escadas da mansão com o coração disparado. Precisava saber, nem que isso o destruísse. Margarida estava na sala de espera da mansão quando Ricardo desceu. Ela parecia minúscula naquele ambiente de mármore travertino, pé direito triplo, lustre de cristal importado. Uma senhora de uns 70 anos, cabelos brancos presos em coque simples, rosto marcado por rugas profundas. Vestia calça jeans desbotada, blusa florida remendada no ombro, sandálias de borracha. Na mão, uma sacola de feira plástica e um caderno velho de capa dura gasta. Ela não parecia intimidada, apenas triste, uma tristeza antiga, cansada. Ricardo entrou com a postura de CEO, ombros retos, queixo erguido, olhar penetrante, a armadura que usava para negociar com tubarões corporativos. A senhora disse que sabe sobre minha filha. Margarida o estudou por um longo momento, depois suspirou. O senhor não se lembra de mim, né? Ricardo franziu a testa. Deveria. Faz muito tempo, uns 25 anos. O senhor tinha uns 12, 13 anos. Eu trabalhava na casa da família Monteiro, 3 ruas acima do barraco onde o senhor morava com seus pais em Guarulhos. Um arrepio percorreu a espinha de Ricardo. Aquele nome. Monteiro. Há quanto tempo não ouvia? Eu era empregada doméstica, Margarida continuou. A patroa mandava jogar fora comida que sobrava. Comida boa. O senhor aparecia na porta da cozinha, magro, com fome, e eu te dava as sobras escondido. O senhor lembra? A memória voltou como soco no estômago. Ricardo tinha 11, 12 anos. Passava fome regularmente. Sabia que naquela casa enorme jogavam comida fora. Comida que seria banquete na casa dele. Ele esperava. Pedia. Às vezes conseguia. Outras, era expulso. Mas havia uma mulher de meia-idade, morena, olhar gentil. Ela sempre dava. Sempre colocava a comida num pote limpo, não no saco de lixo. Tratava ele com dignidade. Dona Margarida? O rosto dela se iluminou. O senhor lembra? Ricardo sentiu algo estranho no peito. Gratidão, vergonha, não sabia. O que a senhora quer? Precisa de dinheiro, trabalho? Eu posso... Não vim pedir nada, senhor Ricardo. Ela o cortou, firme. Vim dar algo. A verdade. Que verdade. Sobre o que aconteceu com Sofia. A senhora nem conhece minha filha. Não conheço ela, mas conheci a pessoa que ela mais amava no mundo. Ricardo sentiu o chão tremer. Do que está falando? Margarida colocou a sacola no chão e segurou o caderno contra o peito como quem segura relíquia sagrada. Nos últimos 3 anos, eu trabalhava na casa dos Costa, seus vizinhos no condomínio. Família boa. Me tratavam bem, até que me demitiram há 6 meses por corte de gastos. Mas enquanto estava lá, conheci a babá de Sofia.
O coração de Ricardo disparou. Laura? Sim, Laura. O nome atravessou Ricardo como faca. Laura, a babá quieta, dedicada, que cuidava de Sofia com amor maternal. A mesma que Helena havia demitido sem explicação. A mesma que morreu num acidente de carro 3 semanas depois, uma semana antes de Sofia parar de falar. Laura era minha amiga, Margarida continuou. A gente conversava nos dias de folga, tomava café juntas. Ela me contava sobre Sofia, sobre como amava aquela criança e sobre como estava apaixonada por um homem que conheceu aqui. Eu não entendo o que isso tem a ver com... Tem tudo a ver, porque o que aconteceu com Laura é o que quebrou sua filha. Margarida estendeu o caderno. 3 dias antes de morrer, Laura me deu isso. É um diário, ela escreveu tudo, o que aconteceu, por que foi expulsa, o que Sofia viu e o que ela sentiu depois. Ricardo olhou para o caderno como se fosse bomba prestes a explodir. Por que só apareceu agora? Faz 2 anos. Porque eu tinha medo, Sr. Ricardo. Medo de uma família poderosa como a sua. Medo de ser processada. Medo de perder o pouco que tenho. Mas há 2 semanas, vi Sofia pela última vez. Antes de eu ser demitida da casa vizinha, eu via ela às vezes no jardim, sentada, sozinha, olhando o nada. Os olhos de Margarida se encheram de lágrimas. Aquela criança está morrendo por dentro. E eu não durmo mais à noite sabendo que tenho a chave para libertá-la e não fiz nada. Dinheiro eu não tenho, mas covardia, isso eu não quero levar para o túmulo. Ricardo pegou o caderno com mãos trêmulas. O que tem aqui? A verdade que ninguém te contou. A verdade que sua ex-esposa escondeu. A verdade que médicos não conseguem diagnosticar porque não é doença. É luto. Luto de quê? Leia. Quando terminar, se ainda quiser que eu te ajude a fazer Sofia voltar a falar, eu subo com você até o quarto dela. Mas saiba, a verdade vai doer. Vai doer mais que qualquer coisa que o senhor já sentiu, porque vai te mostrar exatamente onde você falhou. Ricardo apertou o caderno. A senhora não está fazendo isso por bondade. Quer algo. Todo mundo quer algo. Margarida o olhou com aquela tristeza infinita. Eu quero justiça para Laura e paz para Sofia. Se isso te faz parecer uma interesseira, problema seu. Mas eu não saio daqui sem fazer o que prometi para minha amiga antes dela morrer. Que promessa? Que se algo acontecesse com ela, eu contaria a verdade para a criança. Que Sofia saberia que foi amada, que não foi abandonada, que alguém chorou por ela tanto quanto ela chorou. Silêncio pesado. Ricardo olhou para as escadas. Lá em cima, Sofia continuava na janela, presa no próprio silêncio. Olhou para o caderno. A capa estava gasta. Papel amarelado. Caligrafia delicada na etiqueta. Laura, diário pessoal. Quanto tempo vai levar para eu ler? Meia hora. É curto. Laura não era de muitas palavras. Era de muito amor. E depois? Depois a gente sobe. E eu faço o que os seus médicos milionários não conseguiram. Eu devolvo sua filha para você. Ricardo sentou na poltrona italiana de 20 mil reais. Abriu a primeira página e começou a ler a história que destruiria tudo o que ele achava que sabia. A caligrafia era delicada, feminina, cuidadosa. Meu nome é Laura, tenho 34 anos, trabalho como babá há 12 anos. E Sofia Almeida é a criança mais incrível que já conheci. Ricardo sentiu o peito apertar. Comecei a cuidar dela quando tinha 2 meses. Recém-nascida, pequenininha, chorona. A mãe, Dona Helena, não tinha paciência. Dizia que criança era cansativa, que tinha outras coisas mais importantes para fazer. Spas, viagens, eventos sociais. O pai, Sr. Ricardo, trabalhava 20 horas por dia. Chegava tarde quando Sofia já dormia. Saía cedo antes dela acordar. Ele amava a menina. Eu via isso nos olhos dele. Mas amor à distância não aquece ninguém. Quem criou Sofia fui eu. Eu que dei banho. Eu que troquei fraldas 1000 vezes por noite. Eu que acordava quando ela tinha pesadelo. Eu que cantava a canção de ninar. Eu que curava joelho ralado com beijo. Eu que ensinei as primeiras palavras. A primeira vez que Sofia disse mamãe, estava olhando para mim. Ricardo precisou parar de ler, respirar fundo, continuar.
Eu amava aquela criança como se fosse minha. Sei que não devia, sei que era funcionária, não mãe, mas amor não pede autorização. Ele apenas acontece. Sofia me chamava de Lalá, não conseguia falar Laura ainda. E esse apelido virou nosso. Quando ela tinha medo, Lalá, vem cá. Quando caía, Lalá, dói. Quando era hora de dormir, Lalá, fica. E eu ficava, sempre ficava. Até aquele dia. Ricardo virou a página com mão trêmula. Conheci Rodrigo em março deste ano. Ele veio fazer manutenção elétrica na mansão. Eletricista, homem simples, honesto, trabalhador, sorriso bonito, olhar gentil. A gente começou a conversar nos intervalos. Café, risadas, histórias de vida. Me apaixonei. Fazia anos que não sentia isso. Rodrigo era diferente. Não me via como a babá. Via como mulher, como pessoa. Me tratava com respeito, com carinho. Pediu meu número. Começamos a namorar escondido. Eu sabia que Dona Helena não aprovaria. Ela já deixava claro que funcionário era funcionário. Não podia misturar, mas eu e Rodrigo éramos cuidadosos. Encontros rápidos no jardim, beijos roubados quando ninguém via. Até aquela tarde de junho, estava dando banho em Sofia. Ela estava feliz, cantando, brincando com os patinhos de borracha. Terminei, sequei ela, coloquei a roupinha. Lalá, brincar lá fora? Claro, princesa. Descemos para o jardim. Sofia correu para o balanço. Rodrigo estava terminando um serviço na parte externa. Me viu, sorriu, veio até mim. A gente conversou, riu e ele me deu um beijo, rápido, inocente. Sofia viu. Ela desceu do balanço, veio correndo, curiosa. Lalá, por que beijou o moço? Expliquei do jeito que se explica para a criança de 3 anos. Quando adultos se gostam muito, eles se beijam. É carinho, é amor. Sofia achou engraçado, deu risada, quis brincar de casamento. Fez eu e Rodrigo ficarem de mãos dadas enquanto ela jogava pétalas de flores. Foi inocente, foi puro, foi lindo. Até Dona Helena aparecer. Ricardo sentiu náusea. Ela saiu da casa furiosa. Gritou meu nome como se eu fosse criminosa. O que você está fazendo? Tentei explicar. Disse que era só um beijo, que Rodrigo era meu namorado, que não tinha nada de errado. Mas Helena não escutou. Ela gritou que eu era uma vagabunda, que estava corrompendo a filha dela, que jamais deveria ter confiado numa favelada sem educação. Palavras horríveis, na frente de Sofia, na frente de Rodrigo. Sofia começou a chorar, confusa, assustada. Não entendia por que a mãe estava gritando. Helena me demitiu na hora. Pega suas coisas e sai da minha casa agora. Agora! Tentei me despedir de Sofia. Ajoelhei na frente dela, segurei as mãozinhas. Lalá tem que ir embora, princesa. Mas eu te amo muito, tá? Muito, muito. Sofia entrou em pânico, começou a gritar. Lala, não vai! Lala, fica! Lala, fica! Ela se agarrou nas minhas pernas. Chorava desesperada. Helena tentou puxá-la. Sofia gritava mais ainda. Foi uma cena brutal, violenta, traumática. Helena arrancou ela de mim à força. Sofia se debatia, gritava meu nome, esticava os bracinhos na minha direção. Foi a última vez que vi Sofia. Saí da mansão chorando tanto que mal conseguia enxergar. Rodrigo me levou embora. Helena mandou o segurança não me deixar voltar nunca mais. Ricardo estava tremendo. Nos dias seguintes tentei ligar para o Sr. Ricardo. Dezenas de vezes. Ele nunca atendeu. Estava em Dubai fechando algum contrato. Deixei mensagens urgentes, nenhuma resposta. 3 dias depois recebi ligação de Sofia. Ela havia pegado o telefone escondido. Estava chorando. Lalá, Lalá, volta. Meu coração despedaçou. Disse que queria muito voltar, mas que a mamãe não deixava. Helena pegou o telefone, xingou, desligou, bloqueou meu número. Uma semana depois, juntei coragem e fui até a mansão. O segurança não me deixou entrar, mas Sofia me viu da janela do quarto. Ela bateu no vidro, gritou meu nome. Chorava tanto que ficou vermelha, quase roxa. Helena fechou as cortinas. 2 dias depois, recebi ligação de um advogado. Ofereceram R$ 15.000 para eu assinar um termo dizendo que nunca mais tentaria contato com a família. Que se eu insistisse,
Me processariam por assédio e eu nunca mais conseguiria emprego em São Paulo. Fiquei com medo. Parei de tentar. Rodrigo terminou comigo 3 semanas depois. Disse que eu estava obsessiva, que Sofia não era minha filha, que eu precisava seguir em frente, que aquela família rica ia nos destruir se a gente insistisse. Perdi tudo. Perdi meu trabalho. Perdi meu amor. Perdi a criança que eu amava como filha. E soube, por uma funcionária que ainda trabalhava no condomínio, que Sofia parou completamente de falar. Ricardo largou o caderno, levantou, caminhou até a janela, olhou para São Paulo lá embaixo, aquela cidade gigante, aquele formigueiro humano. Quantas tragédias silenciosas aconteciam enquanto CEOs fechavam contratos milionários. Continue lendo. A voz de Margarida o trouxe de volta. Não consigo. Falta pouco, e é a parte mais importante. Ricardo voltou, pegou o caderno. Última página. Hoje faz 2 meses que Sofia parou de falar. 2 meses que não sei mais nada dela. 2 meses que eu choro todos os dias. Não aguento mais. Penso em desistir de tudo, mas aí lembro do sorriso dela, das risadas, dos abraços, de como ela me chamava. Lala, te amo. Decidi que vou lutar. Vou processar a família. Não quero dinheiro. Quero direito de visita. Quero que Sofia saiba que eu não a abandonei. Que eu te amo, princesa. Onde quer que você esteja, eu te amo. Marquei reunião com um advogado na segunda-feira. Vou começar a luta. E se Deus quiser, um dia eu volto a te ver. Te amo, minha Sofia. Sempre vou te amar. Laura. A última entrada era de uma sexta-feira. Na segunda seguinte, Laura estava morta. Acidente de carro na Marginal Pinheiros. Pista molhada. Carro capotou. Morte instantânea. Ricardo fechou o caderno. Silêncio absoluto na sala. Depois ele falou, voz quebrada. Sofia não parou de falar porque teve um trauma. Ela parou porque foi abandonada pela única pessoa que realmente a amava. Sim, Margarida disse suavemente. E eu não atendi as ligações. Eu deixei os advogados ameaçarem ela. Eu escolhi Dubai em vez de... Não conseguiu terminar. Margarida se levantou. Agora o senhor sabe. A pergunta é, o que vai fazer com essa verdade? Ricardo olhou para ela. Pode fazer Sofia falar de novo? Posso ajudar ela a entender que não foi culpa dela, que Laura a amava, que ela pode confiar de novo. Mas quem vai fazer o trabalho pesado é você, sendo presente, sendo pai, sendo humano. Como? Me leve até ela. Agora. Subiram as escadas em silêncio. Ricardo na frente, coração martelando. Margarida atrás, segurando a sacola de feira. Chegaram até o quarto de Sofia. A porta estava entreaberta. A menina continuava na mesma posição, sentada ao lado da janela, olhando o jardim, boneca esquecida no colo. Ricardo ia entrar, mas Margarida o segurou. Deixe eu ir primeiro. Ela não confia em você agora, mas em mim, talvez. Por quê? Porque eu trabalhava na casa vizinha. Sofia me via no jardim às vezes. Eu acenava. Ela acenava de volta. Crianças sentem quem é seguro. Ricardo assentiu, garganta apertada. Margarida entrou devagar. Bateu de leve na porta. Sofia, posso entrar? A menina não reagiu, mas também não recuou. Margarida entrou. Sentou no chão, perto dela, mas sem invadir o espaço. Ricardo ficou na porta, observando, impotente. Oi, Sofia. Meu nome é Margarida. Você já me viu algumas vezes no jardim da casa ao lado, lembra? Nada. Eu vim aqui hoje porque preciso te contar uma história. Uma história muito importante. Sobre alguém que você amava muito. Algo mudou nos olhos de Sofia. Uma atenção aguda, cortante. Eu conheci uma moça chamada Laura. Sofia ficou completamente imóvel, como estátua. Laura era minha amiga. A gente conversava bastante. E sabe o que ela mais falava? Sobre você. Uma lágrima escorreu. Ela te amava, Sofia. Amava tanto que não conseguia passar um dia sem falar de você. Dos seus sorrisos, das suas brincadeiras, de como você a chamava de Lalá. Outra lágrima. Mas um dia fizeram ela ir embora. Não porque ela quis,
mas porque adultos às vezes fazem coisas erradas, e ela ficou muito, muito triste. Margarida tirou algo da sacola, uma foto. Laura sorrindo, segurando Sofia no colo, as duas fazendo caretas engraçadas para a câmera. Ela me deu essa foto e me pediu para te dar, para você saber que ela nunca te esqueceu. Sofia olhou para a foto e pela primeira vez em 2 anos, 4 meses e 17 dias, houve emoção real no rosto dela. Os olhos se encheram de lágrimas, o queixo tremeu. E então, como represa rompendo após anos de pressão, Sofia desabou. Chorou. Chorou como nunca havia chorado. Um choro visceral, desesperado, de uma dor antiga finalmente liberada. Margarida a abraçou. Chora, meu amor. Chora tudo. A dor precisa sair. Sofia soluçava, agarrada na foto. Lá. A voz era estranha, rouca, quebrada, mas era voz. Ricardo estava paralisado na porta, lágrimas descendo sem controle. Lá. Foi embora. Foi, meu amor. E ela não queria. Ela chorou tanto quanto você. Eu chamei. Ela não veio. Porque não deixaram. Mas sabe o que ela fez? Ela escreveu tudo num caderninho. Tudo o que sentia. E a última coisa que ela escreveu foi: Eu te amo, Sofia. Sempre vou te amar. Sofia abraçou a foto contra o peito. Chorava, balançava. Liberava anos de luto reprimido. Foi quando ela olhou para Ricardo e disse, voz trêmula: Papai, por quê? Ricardo caiu de joelhos. Porque eu fui egoísta, princesa. Porque eu não estava aqui quando você precisava. Porque eu escolhi errado. Você mandou Lala embora. Não fui eu. Mas eu deixei acontecer, e isso é tão ruim quanto. Por quê? Porque eu estava longe. Porque eu achava que trabalho era mais importante. Porque eu fui um pai horrível. Sofia olhou para ele por um longo momento. Depois, Lala. Tá. Onde? Margarida respondeu suave. Ela teve um acidente, meu amor, e foi para o céu. Céu? É um lugar onde pessoas boas vão quando não podem mais ficar aqui. Mas sabe o que ela deixou? O amor dela, dentro do seu coração. E esse amor nunca vai embora. Sofia olhou para a foto de novo. Passou os dedinhos sobre o rosto de Laura na imagem. Eu sinto falta. Eu sei. Dói. Eu sei, meu amor. Mas a dor significa que o amor foi real. E isso é bonito. Sofia ficou quieta, processando. Depois, devagar, estendeu uma mão para Ricardo. Papai, não, vai embora. Isso de novo? Ricardo pegou a mãozinha dela como quem segura diamante. Nunca mais. Eu juro por tudo. Nunca mais. Promete? Prometo. Sofia olhou para ele, depois para a foto, depois para Margarida, e disse, voz ainda frágil, mas firme. Quero falar com Lala. Pode falar, meu amor, Margarida disse. Ela escuta. Sofia olhou para a foto. Respirou fundo. Oi, Lala. Sou eu, Sofia. Silêncio. Eu te amo. Você foi minha amiga. Melhor. Lágrimas escorrendo. Obrigada. Por me amar. E não esqueço você. Nunca. Ela abraçou a foto. Chorou mais um pouco. Depois se virou para Ricardo. Papai, fica aqui? Fico, princesa. Quanto tempo você quiser. Sofia deitou no colo dele, ainda segurando a foto, ainda chorando baixinho. Ricardo a embalou. Pela primeira vez em anos, sentiu que estava realmente presente. Margarida os observava, lágrimas silenciosas descendo. Laura não estava mais aqui, mas o amor dela tinha salvado aquela criança. E talvez, apenas talvez, tivesse salvado aquele homem também. 3 anos depois. Sofia tem 8 anos agora. Estuda numa escola regular. Tem amigas. Ri, brinca. Fala normalmente. Não muito, mas o suficiente. Ainda vai à terapia. Sempre vai. E tudo bem. No quarto dela tem um altar pequeno. Foto de Laura. Vela. Flores frescas trocadas toda semana. Sofia conversa com a foto às vezes. Oi, Lala.
Tirei 8 na prova de matemática. Você ia ficar orgulhosa. Ricardo não trabalha mais 20 horas por dia. Contratou um CEO operacional. Está presente. Jantares juntos. Conversas sobre o dia. Ele aprendeu a perguntar: como você está se sentindo? Ao invés de: o que você quer comprar? Com parte da fortuna, criou o Instituto Laura. Apoio a babás, empregadas domésticas, cuidadoras, educação, direitos trabalhistas, proteção legal. Um lugar onde mulheres como Laura têm voz. Margarida coordena o Instituto. Recusou a aposentadoria. Trabalho me mantém viva, ela diz. Helena tentou voltar da Europa. Ricardo não permitiu. Ela processou. Perdeu. O juiz leu o diário de Laura e decidiu que Helena não tinha moral para ter guarda. Às vezes, em noites quietas, Ricardo sobe até o quarto de Sofia e a observa dormir. Pensa em tudo que quase perdeu, em tudo que uma idosa que bateu no portão salvou. Papai? Sofia chama, ainda sonolenta. Sim, amor. Sonhei com a Lalá hoje. Sonhou? O que ela disse? Que tá feliz, que me ama, que você tá fazendo um trabalho bom. Ricardo sente lágrimas. Acha que ela tá certa? Acho. Você é um papai bom agora. Agora? Antes você era ausente, mas agora você tá aqui. Verdade crua de criança. A mais honesta que existe. Te amo, Sofia. Te amo, pai. E dessa vez ele está presente para ouvir. E ela, finalmente, tem voz para dizer. Se essa história te emocionou profundamente, eu quero saber. Qual foi o momento que mais te tocou? Deixa aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para novas histórias reais e emocionantes como essa. Histórias de redenção, de amor, de superação. Histórias que te fazem acreditar que mudança é possível. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E se você gostou, deixa aquele like maroto que me ajuda muito. E olha, eu tenho certeza que você vai gostar dessa história aqui. É sobre um pai que, após 4 anos procurando desesperadamente pelo filho desaparecido, a verdade estava a apenas 90 quilômetros de distância. Um abraço e até o próximo vídeo.